Assim tá. Beleza? Que aparece escrito gravar é porque tá gravando, meio confuso. Pronto, pessoal, vamos lá. Beleza, tudo bem? Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos de novo. Então vamos lá continuar. Eu vou rapidamente retomar algumas questões que a gente falou muito rapidamente no final da aula anterior, beleza? Tá? Bom, como vocês devem ter já percebido, eu tenho um conjunto de PowerPoints lá que está disponível no Google Classroom, beleza? Que são PowerPoints que eu preparei quando eu tive que dar assessoria durante a pandemia, e aí eu vou usando eles, mas eu não vou seguir exatamente aquela ordem que está lá, beleza? Então eu vou falando, hoje, por exemplo, hoje acho que não, mas na semana que vem já vou pular e depois voltar, enfim, vou seguir em outra ordem, já vou explicar como. E alguns dias eu vou usar mais do que outros. Aqueles PowerPoints são mais assim, como se fosse uma referência para vocês mesmo, tipo um resumo da aula, beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou usar mais nos dias que tem mais figurinhas, como é o caso de hoje. Tranquilo? Que a gente vai falar sobre sistemas de numeração, então tem mais imagens. Certo? Enfim, mas eu queria retomar na aula passada essas perguntas aí, certo? Que a gente falou sobre essa pergunta aí, por que 2/3 é um número, meio rápido no final da aula, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por que eu quero... Deixa eu adiantar aqui. Por que eu quero retomar essas perguntas? Porque, como a gente também falou um pouco na aula passada, nessa disciplina, em qualquer disciplina, na verdade, eu tenho me orientado muito a abordagem da disciplina por uma visão de matemática problematizada, que tem a ver muito, que a gente falou um pouco também na aula passada, mas basicamente o que isso quer dizer é que a gente pensa na matemática de forma muito resumida a partir dos problemas e não a partir das respostas. Né? Quer dizer, que os problemas, por problemas, a gente entende tanto as aplicações em outras áreas, quanto os questionamentos que são feitos dentro de sala de aula, inclusive as dúvidas que são colocadas dentro de sala de aula. Então a gente pensa na matemática a partir dos problemas, pensando que os problemas, ou seja, as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, têm um valor em si, independente das soluções. Beleza? E essa perspectiva também tem a ver com uma coisa que eu gosto de reforçar muito, que é desconstruir a visão de uma coisa que eu me coloco como enfaticamente contrário, que é ter essa visão da matemática como um tipo de conhecimento universal. Tranquilo? Pensar na matemática como um tipo de conhecimento universal é pensar na matemática como uma espécie de linguagem que está intrinsecamente na natureza. E que a gente desvenda essa linguagem para entender e, inclusive, para dominar a natureza, que é uma visão muito ocidental e muito colonial sobre o mundo. Tá? Então, em oposição a isso, eu me alinho com uma visão de que a matemática é uma possibilidade, vamos dizer assim, de explicação de mundo. Tranquilo? Certo? Que não é a única, nem é melhor do que outras. Tá? Essa visão também se contrapõe a uma ideia de que aquilo que a gente chama matemática de outras culturas, ou atuais ou do passado, certo? Seriam visões mais atrasadas da matemática contemporânea. Beleza? Por exemplo, uma fala que é muito comum, que é um exemplo disso que eu estou falando, é assim: se fala que a matemática grega era menos rigorosa que a matemática contemporânea. E, na verdade, a posição que eu defendo é na matemática grega,
havia outra concepção de rigor, diferente da matemática contemporânea, que estava situada em outros objetivos, em outras ideias, etc. Está fazendo sentido isso, pessoal? Estou falando meio rápido, mas tudo isso mais ou menos a gente falou um pouco na aula passada, eu acho. Tá de boa, pessoal? Está fazendo sentido? Tranquilo? Tá? Bom, então, hoje a gente vai começar a falar sobre o conceito de número na matemática contemporânea, mas a gente vai falar dessa perspectiva, entendendo o conceito de número, começando com números naturais, entendendo o conceito de número não como uma coisa, como eu disse, que está de forma universal na natureza, mas como uma construção socialmente situada, culturalmente situada, que é uma tentativa de explicação de mundo, beleza? Está fazendo sentido isso? E mas a partir dessa perspectiva, não quer dizer que a gente vai falar do conceito de número na matemática contemporânea de forma mais superficial. Eu espero que a gente se aprofunde bastante nesse conceito, tá? Mas a gente vai se aprofundar bastante nesse conceito de número, ou nos conceitos de números, que tem naturais, inteiros, etc., não como uma coisa universal, mas justamente para entender como uma possibilidade dentre muitas outras. Então, para isso, a gente vai tentar entender o que significa mesmo o conceito de número na matemática contemporânea. Eu acho que isso ajuda a entender que ele está longe de ser a única possibilidade para explicar o mundo, a vida e a natureza. Beleza, pessoal? Fez sentido? Podem falar, tá? Quer dizer, eu gosto que vocês falem muito. Mas às vezes eu disparo. Mas tá de boa isso, está fazendo sentido? Bom, então a gente vai falar da matemática, da análise real dessa perspectiva. E é claro que a gente quer também fazer uma ligação com a matemática da educação básica. E essa ligação com a matemática da educação básica também tem a ver com essa posição de matemática problematizada. E como eu falei agora há pouco, nessa perspectiva, a gente pensa na matemática a partir dos problemas. Quando a gente leva isso para a sala de aula, a gente, como eu também falei na aula passada, a gente pensa que a dúvida, né, aquilo que a gente identifica como dúvida, ou como questionamento, ou como erro, né, que é rotulado como erro dentro de sala de aula, a gente não vai olhar para isso, como eu estou falando da sala de aula de educação básica, mas isso vale para a sala de aula aqui também, ou na educação superior, etc. Né? Assim, mas eu quero destacar essa relação com a prática docente da educação básica. Então a gente não vai olhar para a dúvida como vamos dizer assim, um sinal de ignorância, né? A gente vai olhar para a dúvida como um conhecimento. Então, o que eu defendo com isso é que na posição de professor, nós temos que dialogar com a dúvida do aluno como quem dialoga com um saber, e não com uma falta de saber. Beleza? E eu acho que esses exemplos que eu estou colocando aí, eles ilustram isso que eu quero dizer. Tá? Por que eles ilustram isso? Porque eles são chancelados pela própria história da matemática. Tá? Então é isso que a gente falou um pouco na aula passada. Por que uma fração é um número? Tranquilo? Por que eu escolhi esse exemplo? Porque essa é uma dúvida relativamente comum na educação básica, concorda? Quem já se deparou com essa dúvida aqui? O aluno que... Eu vejo muito essa dúvida nos irracionais. Né? Eles acham que é a aproximação decimal que é o número. Exatamente. Então, já vai aparecer na próxima tela, na próxima slide ali, essa questão dos irracionais. E aí tem muito a ver com isso que o Diego falou, mas enfim. Nesse caso aí das frações, quem já viu isso aqui, o aluno que vê 2/3 como 2 e o 3, e não como um número só, 2/3. Ninguém me lembra O tempo todo, né? Tanto que no ensino básico, quando você pede para eles representarem isso na forma decimal, muitos escrevem como 2,3 por entender que são dois números separados. Exatamente. Eles chamam 2/3 como um número. Aí já é outra questão. Então, eles olham esses 2/3 como uma operação, né? Não como...
número, não considera bem como uma escola. Né? Inclusive a nomenclatura, tem aluno que fala 2 elevado a 3. Exatamente. Aí eu já acho que esse tipo de, vamos dizer assim, de confusão que o Nelson falou, 2,3 ou 2 elevado a 3, eu acho assim, aí é uma opinião, vocês podem, tem a ver com a forma que a matemática é apresentada, que tudo vira um monte de simbologia, né? Assim, eu acho que a gente tem assim uma com o advento da simbologia algébrica, né, virou muito uma manipulação simbólica, né? Então fica tudo meio confuso, né? Assim. Mas o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, que o aluno que tem esse questionamento de questionar por que uma fração é um número, que o aluno que faz esse questionamento quando ele é apresentado ao conceito de fração, o que eu quero dizer é que ele tem toda a razão de fazer esse questionamento, tá? Justamente porque, como eu disse, a matemática não é um conhecimento universal. Então, o entendimento de fração como um número é uma forma de organizar da matemática contemporânea, mas ela está longe de ser a única forma possível. Beleza, pessoal? Certo? E esse exemplo eu acho que ele é bem assim representativo, porque na própria matemática grega, que é tão idealizada como a origem da matemática contemporânea, né? A gente vê muito a matemática hoje como tendo seu berço, digamos assim, na matemática grega. E na própria matemática grega, uma fração não era um número. Beleza, pessoal? Certo? Então, sobre isso que a gente vai falar hoje. E com isso eu quero dizer, acho que a gente não vai chegar à fração hoje, mas enfim, no começo da disciplina vai ser isso, beleza? Mas o que eu quero, rapidinho, mas o que eu quero dizer, veja bem, não é que a gente não quer, digamos assim, ensinar para esse aluno que na matemática contemporânea a fração é um número. Não é que eu estou defendendo que beleza, vamos deixar ele achando isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é justamente como a gente dialoga com esse questionamento. Porque normalmente nós somos formados como professoras e professores para, quando o aluno fala isso, a gente interpretar, esse aluno é mais fraco. Entendeu? E é isso que eu quero dizer, ele tem toda a razão de fazer esse questionamento. Beleza? Está fazendo sentido? Certo? Então, a gente quer ensinar para ele que na matemática contemporânea uma fração é um número, mas a gente não quer ensinar de forma, é o que eu defendo, de forma impositiva. Como, é óbvio que é isso. Não é nada óbvio que é isso. Então, o que eu quero falar a partir de agora é por que isso não é óbvio. Tá? Você deu o exemplo da Grécia Antiga, mas tem vários outros. Exatamente. Por exemplo, o Descartes considerava número negativo, ele não considerava número, ele chamava de soluções falsas. Não lembro qual é o termo que no próximo slide isso. E números complexos também demoraram muito tempo para vir em status assim, de número, e geralmente é por autoridade, né? Exatamente. Gauss falando, não, eu acho que é número, é todo mundo, não é número. Mas assim, tem todo um processo, números transfinidos também, então o cantor apresentou um monte de gente falando, não, isso aí não é número, isso aí não é nem matemática. Perfeito. Então, o que é o número? Então, exatamente. Então, todos esses exemplos, todas essas questões que o Arthur está falando, números negativos, números transfinitos, né, que já são cardinalidades infinitas, né? Todas essas coisas, dentro da própria matemática, veja como essa visão ela é incoerente com si própria, né? Assim, porque a gente tem uma apresentação da matemática, que eu também acho errada, que eu também não concordo, que é a partir da genialidade, né? Coloca, as pessoas, tinha algumas pessoas muito inteligentes que inventaram as coisas, né? Que descobriram as coisas. Mas dentro dessa própria visão, essas coisas que são hoje aceitas como triviais, digamos assim, demoraram a ser aceitas. E a gente quer que nossos alunos concordem imediatamente, e os alunos que não concordam, a gente rotula ou interpreta como mais fracos. Beleza? Tranquilo? E aí o que eu quero dizer é que a gente é formado como professor para ser assim. Fala. Justamente eu concordo com você, que eu acho que o mais inteligente é justamente alguém questionar por que isso é um número. Exatamente. O que isso significa? E esse aluno que questiona, né, é isso, ele é visto como mais fraco e ele é desencorajado a questionar.
Então, repara como isso é grave. Que essa atitude de questionar, que deveria ser encorajada, é desencorajada. É o contrário, justamente, do que deveria ser. Eu acho que é ruim na outra direção também, do aluno que só aceitou que é número, quando ele for apresentado um conceito e não foi ensinado para ele que é número, ele vai achar que não é. E talvez fosse saudável ele considerar como sendo um número. Exatamente, isso aí. Então, isso tudo prejudica a própria matemática. Eu falo muito da educação básica, da formação de professores, né, assim, mas eu acho que até no bacharel também é ruim isso, né? Porque no curso bacharel também é assim. O Arthur sabe o que eu estou falando, que assim como eu, nós tivemos bacharelado, né? Eu também. Um grande sofrimento. Isso. O Maxwell, ele tem uma carta que ele estava trocando com um colega dele, Peter Bate, e ele fala, logo no final da formação dele, da graduação, ele veio para o bacharelado lá em Edimburgo, e ele fala, não vejo a hora de terminar esse sofrimento. Então, assim, desde o século XIX, tinha uma pessoa torturando a outra dogmaticamente. Não estou sozinho, porque outro dia o Arthur falou que não era um peixe fora d'água, porque ele é bacharel. Eu também sou, eu até esqueci de falar isso. Então você não é um peixe fora d'água, tá? Eu também não fiz licenciatura. Mas é isso, é um sofrimento que eu acho que a gente tem um sistema educacional. Eu acho que em curso como bacharelado em matemática isso é mais intensificado. Mas a gente tem uma ideia de educação baseada no sofrimento mesmo, né? Assim, que a gente tem que passar por uns ritos, assim. Cálculo 1 é muito assim, né? Que é um sofrimento, você tem que sobreviver, aquilo daria alguma espécie de mérito, assim. Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir completamente, beleza, pessoal? Mas não é muito assim, certo? Então acho que no bacharelado também é assim. A gente tem que pensar que bacharelado é para formar pesquisadores, né? Assim, teoricamente. Então a gente está formando pesquisadores que são desencorajados a questionar. Olha como isso é grave, né? Enfim, mas na formação de professores e na educação básica também é muito grave, beleza? Então, tá de boa, pessoal? Tá fazendo sentido isso? Tá? Então, voltando a falar sobre isso, quem quer dizer que 2/3 é um número? Na matemática grega, o Arthur falou de Descartes e tal, mas eu acho que seria legal, inclusive, a gente falar de outras culturas, né? Eu estou falando, na matemática grega, isso já não é considerado um número, certo? A matemática grega é muito próxima da nossa, assim, em termos de herança, digamos assim. Mas existiam outras concepções que eu nem posso falar muito, porque eu não conheço. Não conheço porque a gente tem não conheço porque eu assim, não tive oportunidade, digamos assim. Porque a gente tem uma tradição matemática gregocêntrica, né? A gente desconsidera outras, Oriente, África, a própria aqui, né, América pré-colonial, né, a matemática maia, que era super. A gente então nas outras matemáticas, na própria matemática grega já era diferente, nas outras culturas mais diferentes. Então isso só ressalta como isso não é a única possibilidade de entender. Então, eu quero dizer, considerar a fração como número é uma coisa muito particular. Os gregos não consideravam porque eles tinham uma teoria de números, que eram os objetos que eles chamavam de aritmos, né, que eram, daí vem a palavra aritmética, que a gente pode identificar com o que hoje nós chamamos de números naturais. Beleza? Tranquilo? E tinha uma teoria de razões e proporções que era separada da teoria de números. Então eles não viam, como nós vemos hoje, uma razão entre quantidades como uma quantidade que generaliza essas quantidades. Beleza, pessoal? O que eu quero dizer? Na matemática hoje, a gente considera N como um subconjunto de quê? Tem os inteiros aqui no meio, mas vamos pensar nisso. N como um subconjunto de quê? Na verdade, isso aqui é mais do que um subconjunto, né? Como vai aparecer daqui a pouco, a gente considera Q como uma extensão algébrica de N. Beleza, pessoal? O que quer dizer isso? Que não é só quando a gente fala que N está contido em Q como subconjunto, a gente quer dizer que todo elemento de N é um elemento de Q. Beleza?
Mas a gente está colocando aqui também as operações. Alguém escreveu nesse quadro com muita força. Mas dá para ver, né? Dá para distinguir. A gente quer colocar aqui a estrutura algébrica, tá? Então quando a gente fala, repara só, que uma fração é um número, olha como tem coisa por trás disso. A gente está dizendo que todo número natural é uma fração para começar. O que isso quer dizer? Que a gente pega o número 4. O que é o número 4 como um número natural? É um número que exprime, é um objeto matemático que exprime uma contagem, digamos assim, ou uma quantidade de elementos. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E a gente identifica esse número 4 com a fração 4 sobre 1. O que é a fração 4 sobre 1? É um objeto de outra natureza. Porque a fração 4 sobre 1, né? Vamos dizer, 4 está para 1, digamos assim, ela expressa a comparação entre duas quantidades, entre a quantidade 4 e a quantidade 1. Beleza, pessoal? Vem pegar a cadeira aqui. Na sala aí em frente, né, que vocês estão pegando. Tá. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então, isso que eu estou falando. Na matemática grega, essa identificação não é feita. E repara como essa identificação, ela não é uma coisa dada, não é uma coisa assim, porque isso aqui é uma contagem e isso aqui é uma comparação entre quantidades. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente faz essa identificação, a gente está considerando uma quantidade como um caso particular da comparação de duas quantidades. Olha como isso é uma coisa assim, que é uma... como eu falei, não é a única possibilidade. Fez sentido isso? Beleza? E além disso, conseguiu... Ah, tem que dar uma super... Não, tem que deixar a porta aberta. Encostada. Eu acho isso ótimo. Porque eu sei quem teve essa genial ideia, né? De a porta de um lado fora. Mas enfim. Beleza, pessoal? Fez sentido? E não, como eu estava dizendo, não só isso. A gente considera que a adição e a multiplicação definidas dos racionais, que constituem a estrutura algébrica dos racionais, generalizam de forma algebricamente consistente as respectivas operações naturais. Beleza? Tranquilo? Então, além de considerar um objeto como caso particular do outro, a gente considera as operações desse objeto junto com uma generalização do outro. Tá? Então, tudo isso eu estou falando para dizer que tem muita coisa por trás de considerar uma fração um número. E a gente quer que os nossos alunos aceitem isso em 5 minutos. E se eles não aceitam, o problema está com eles. Tá? É isso que eu quero dizer. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Está fazendo sentido? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar? Ah, com você mesmo. Eu? Não, eu estava com um cara que queria falar. Mas não é pressão, não. Não, né? A gente quer falar, acho que são as provocações que são feitas e pra gente que trabalha no ensino básico, já há alguns anos, né? Tem 22 anos de sala de aula no ensino básico, você começa a se deparar com questionamentos que você nunca se fez. E aí talvez seja essa cara de falar, mas é a cara de refletir sobre o que está sendo falado aqui nesse momento. Exato, mas então, eu também demorei muito para fazer esses questionamentos, tá? Porque eu acho que é isso, não é pensar que a gente não faz esses questionamentos também por uma culpa, né? Eu acho que a gente não faz porque a gente não é formado assim para fazer esse questionamento. Mas os questionamentos estão fazendo sentido, então. Tá. Bom, fala. Eu lembro que determinado trecho dos seus documentos lá em clássico, o senhor fala dos números como uma abstração, faz uma relação de projeção. Isso. Para poder trabalharmos, né? Tem um problema. Nesse contexto aí, como isso funciona? Então, a gente vai voltar a falar isso detalhadamente daqui a pouco.
mas isso também é um aspecto, todo mundo ouviu o que ele falou? A gente já vai chegar nisso hoje, mas esse também é um aspecto que é muito particular da matemática contemporânea, beleza, pessoal? Que é a natureza que como a gente considera os objetos números como objetos abstratos. Já vou falar sobre isso. Então, o que é um abstrato? É que é o mesmo número 5 que a gente usa para contar qualquer coisa, né? Há outras culturas onde isso não é assim, tá? Então, mas vamos voltar a isso já mesmo, daqui a 10 minutos. Beleza? Bom, e aí, pronto. Bom, a mesma coisa com os números negativos, que era o que o Arthur está falando agora há pouco, tá? Quem disse que um número negativo é um número, né? Assim, e na verdade, na história, vamos dizer assim, na rede histórica que levou à constituição da matemática contemporânea, isso a gente também, o que eu estou fazendo agora ainda é um preâmbulo, tá? A gente vai voltar a falar detalhadamente dessas coisas, tá? Então, na rede histórica, usando a palavra rede porque não é uma coisa linear, né? A gente também está acostumado a pensar na história da matemática como um caminho linear, também não é. Enfim, mas no percurso não linear que levou a matemática contemporânea, demorou muito mais a aceitação dos números negativos como números, beleza? Que é o que o Arthur estava falando. Então, os números negativos, eles só foram aceitos como números, surpreendentemente, junto com os números complexos. Certo? Isso, historicamente, é muito recente, é do século, tipo, 16, eu acho, uma coisa assim, não sei. Eu acho que os complexos é com grau, mais 18, mas tinha aquele de Tartaglia, que já... que já começava isso, né? Assim, que era a resolução das equações polinomiais, mas enfim. Mas ele nem considerava o número complexo número, ele achava que era só uma artimanha algébrica para resolver o problema que ele tinha. Exatamente. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Como é que os números complexos e os números negativos surgem como números, né? Assim, episódio histórico importante para isso foram as tentativas de resolução das equações polinomiais de terceiro e quarto grau, né? A gente sabe hoje que para as equações polinomiais, quer dizer, a chamada fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, também já era conhecida na equação do segundo grau, mas tem fórmulas também para resolver a equação do terceiro e quarto grau, beleza? A partir da equação polinomial do quinto grau não tem mais fórmula, né? Todo mundo já ouviu falar nisso. Ou não? Quer dizer, não tem mais fórmula, não quer dizer que a gente não conheça a fórmula, quer dizer que é provado que é impossível ter uma fórmula, né? Que é uma teoria de álgebra super sofisticada, né? Que é a teoria de Galois. Então só tem fórmula genérica até quarto grau. Mas enfim, então lá no século XVI tinha essas tentativas de resolver equações, de encontrar fórmulas para resolver equações polinomiais de quarto e quinto grau. Essas fórmulas, não sei se alguém já viu essas fórmulas. Alguém já viu? Tem livros de álgebra. São gigantescas, né? São muito mais longas, muito mais complicadas que a fórmula para a equação do segundo grau. E o que acontece? Isso que o Arthur estava falando. O que acontece? Se vocês forem perceberem, na chamada fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, quando aparece um número complexo, uma raiz quadrada de um número negativo, esse número complexo vai até o final, beleza? Da solução, que aparece lá, raiz de menos 4, e a solução vai ser alguma coisa mais ou menos 2i, beleza, pessoal? No caso das equações, das fórmulas para resolver equações de terceiro e quarto grau, pode acontecer de aparecer um número complexo no meio e ele se cancelar.
e no final dá uma solução real. Beleza? Todo mundo entendeu? Eu não sei repetir aqui, que eu não sei de qual é essas formas. Mas lá no meio da manipulação algébrica, pode acontecer de aparecer um número complexo lá e no final cortar e levar a uma solução real. Então os números complexos e os negativos eram vistos como algo que você tinha que manipular para encontrar uma solução real positiva. Beleza? Mas quando a solução da equação era um número complexo, eles diziam que não tinha solução. Fez sentido? Ou seja, nessa época se consideravam os números complexos e os negativos não como objetos matemáticos, mas como símbolos que, como o Arthur falou, que só sabiam para fazer conta. Porque eles não podiam ser a solução, eles podiam ser só um símbolo manipulativo. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Tá tranquilo? Tem um exemplo que nunca lembro de cabeça, mas tem uma equação polinomial de terceiro grau que, quando usaram a fórmula do Cardano e do Tartari, dava 3 soluções complexas, e o que acontece é que tem 2 complexas e uma real. Isso. E aí, só que quando você usa a fórmula, são 3 coisas malucas. Mas a real é obviamente o número 4. Você consegue ver assim, faz x igual a 4, tá certo. E aí o Bombelli justamente falou, espera, como pode ser 4 e tem 3 coisas malucas? Uma das coisas malucas deve ser o 4. E aí quando você faz a manipulação, cancela, tem que ser falou e dá um 4. E aí você só fala, espera, mas isso é só um símbolo, não é? Mas demorou um século até. Isso aqui é interessante, todo mundo entendeu o que ele falou? Eu não conheço também esse exemplo. Tá, beleza. Beleza, pessoal? Então, assim, da onde vem esse 4, né? Assim, então, assim que começaram os questionamentos, mas como ele falou, isso demorou séculos. E a gente quer que o nosso aluno aceite uma aula. E repara que, na verdade, a gente vai falar sobre isso, a aceitação dos números negativos como números na matemática contemporânea exigiu uma reformulação epistemológica daquilo que se entendia como número, beleza? Por quê? Porque até então o número era uma quantidade. Se o número é uma quantidade, o zero é a ausência de quantidade. Então como pode haver algo menor do que a ausência? Então a reconstrução epistemológica é que a partir daí o zero, ele que vem da maneira que a gente entende a reta real, né, assim, a reta numérica, o zero passa a ser entendido não mais como ausência, mas como origem, beleza? Então o zero não é mais a ausência, o zero passa a ser um lugar onde se parte, e pode ir para um lado ou para outro. Então assim que se deu sentido aos números negativos, e essa mudança na maneira de pensar que permitiu que os números negativos fossem aceitos como números. Beleza? Isso é o Argan, que é um cara que teve uma contribuição importante para isso, e daí vem a palavra que se usa até hoje, né? Plano de Argan-Gauss, né? Que é o plano que é como é conhecido o plano complexo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Achou? Uma referência à posição. Porque aí a gente introduz também, porque os números passam a ser, em vez de ser uma quantidade, passam a ser, o número passa a ter uma ideia de quantidade com orientação. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, se a gente pensa um número como quantidade, somar é sempre acrescentar, beleza? Quantidade com orientação, a ideia de soma passa a ter um sentido mais vetorial, digamos assim. Então, somar é andar para a direita e andar para a esquerda. Então, essa que é a orientação, né? Você pode andar no sentido positivo e andar no sentido negativo. Então, o zero é a origem, né? O referencial dessa orientação. Beleza, pessoal? Então, isso é outra forma. Então, quando os números negativos passaram a ser aceitos como números, tranquilo? Repara que isso exigiu uma forma diferente de pensar o que é número. Tá beleza? Certo? Arthur, quer falar? Eu ia comentar se ele está falando disso aí. O próprio Descartes, a gente falou do plano cartesiano como se fosse esse eixo assim e o
próprio Descartes ele ignorava tanto os negativos que para ele quando era só um primeiro quadrante. Então tem equação algébrica, por exemplo, tem uma que eu também nunca lembro nada de cabeça, de equação. Mas tem uma que chama fólium de Descartes, fólium de folha em latim. E aí a equação ela vem do segundo quadrante no infinito, passa pelo primeiro e sai no quarto. Mas o Descartes não tinha isso, então ele chamou de fólium, porque no primeiro quadrante parece uma folhinha. Então, isso é bem legal, bem interessante pensar nessas coisas. Depois, pode, se você achar essas referências. Eu consigo achar todas as referências. Então manda lá no Google de cabeça. Manda lá no Google Class. Tá bom. Achei lá. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá fazendo sentido? Tá de boa mesmo? Tá. Bom, e aí, só para o próximo exemplo, que são finalmente os números reais, né? Que é, na verdade, um objetivo importante dessa disciplina. Falar análise real, a gente quer falar de número real. Então, outro exemplo de uma pergunta que está longe de ser boba, né? Assim, de ser trivial, é essa aí, né? Que eu botei por quê? Eu botei raiz quinta, mas poderia ser qualquer raiz enésima que dá um número irracional, né? Beleza, pessoal? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: olha como essa pergunta não tem nada de boba, tá? De trivial, tá? Porque você pensar, por que raiz cúbica de 8 existe? Beleza, por que raiz cúbica de 8 existe? Porque você pega o número 2 e você faz a conta. Você multiplica 2 vezes 2 vezes 2 e você encontra o número 8. Tá? Agora, quem garante que raiz cúbica de 7 existe? Quem garante isso? Repara que essa pergunta, a resposta é super sofisticada, porque ela tem a ver com a propriedade de completude dos números reais. Beleza? Os números reais são inventados. A gente vai falar muito daqui a pouco sobre a ideia de completude. Os números reais são inventados com uma estrutura completa, né? E aí um objetivo central da primeira parte da disciplina é dar sentido ao que quer dizer ser completo, mas enfim, vamos pensar nisso provisoriamente, tá? Então a gente vai aprofundar. Justamente para que esses objetos possam existir. Tranquilo? Então quem garante? Repara só, raiz cúbica, se eu botar aí raiz cúbica de 8, tranquilo? A gente pode mostrar que não tem nenhum número inteiro, beleza? Isso é uma demonstração razoavelmente não muito difícil. A gente pode mostrar que não tem nenhum número inteiro e nenhuma fração que elevado ao cubo dá 8. Tranquilo, pessoal? Então, como vocês sabem que tem um número irracional que dá não dá 7,99, dá 8 exatamente, beleza? Porque, repara, com um número irracional, a gente não tem um algoritmo para fazer conta, beleza? Como a gente tem com números naturais e frações. Então, vou ter um número lá que a representação é infinita e não periódica. Como você sabe que tem um lá que certo, que você vai multiplicar por ele mesmo e vai dar 8 certinho? Beleza? Perceberam como isso não é trivial? Tranquilo, pessoal? Certo? Fez sentido isso? Tá? Bom, todos esses exemplos eu estou falando, só repetindo, justamente para tentar defender a minha posição e tentar convencer vocês de duas coisas. Uma, que pensando na matemática como área de conhecimento, essas coisas, né, assim, uma fração é um número negativo é um número racional é um número, são coisas que estão longe de ser simples. São coisas que envolvem matematicamente mesmo questões muito profundas. Tá legal? Então, isso também já desconstrói a ideia de que a matemática da educação básica é uma matemática rasa. Beleza? Que é uma ideia, uma matemática boba. Não é, tá? E convencer vocês também de que isso não é a única possibilidade, como eu estou insistindo muito nessa ideia. Tranquilo? Isso é uma maneira por meio da qual a matemática contemporânea se organizou, mas não é a única. Tá certo, pessoal? E
talvez o mais importante é que o aluno que faz esse questionamento está longe de poder ser rotulado como um aluno mais fraco, tá? Porque isso coisas super sofisticadas, matematicamente, historicamente, aí a gente comunica o aluno e a gente quer que o aluno, ok, aceite. Repara como essa forma de ensinar é complicada. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Então é isso que eu quero convencer vocês, tá de boa? Certo? Algum comentário mais? Tá fazendo sentido mesmo? Tá. Como é que eu faço para poder tentar também descobrir esses números racionais? Então, a gente vai chegar lá. Aí, então, mas para isso, justamente para isso que a gente precisa a propriedade de completude, entendeu? Sim. Para isso que a gente precisa. Isso é uma maneira. Tem várias maneiras possíveis de chegar nisso, entendeu? Então, isso está no centro dessa disciplina, né? Assim, então, repara que a existência, tá? Essa pergunta tem a ver com uma coisa também que é muito importante, tá? Que é o seguinte, a existência dos números irracionais não é dada, beleza? A gente quer que esses números existam, então a gente inventa uma matemática para que esses números existam. Então, é exatamente isso que eu quero dizer com uma posição que se opõe à universalidade. Porque não é que esses números estão na natureza. A gente quer inventar esses números para poder, que a gente acha que eles ajudam a explicar coisas na natureza. Beleza? Certo? Então a gente inventa uma construção matemática que viabiliza, digamos assim, a existência desses números. E isso é a completude, sobre a qual nós vamos falar bastante daqui a pouco. Beleza? Arthur? Eu acho que se eu estiver falando isso, eu nem me falo, que eu me importo. Não. Mas é porque eu acho que, por exemplo... Ao contrário, fazendo todo mundo calado, eu fico tenso quando as pessoas estão caladas. Eu acho que isso que você está falando também diz respeito a uma natureza social de como a matemática é utilizada na sociedade, vista e está de acordo com o paradigma. Eu acho que um exemplo que me marcou muito é justamente os números periódicos, porque quando o Wenzel fez a construção deles, fazendo uma analogia com funções e tal. Todo mundo já ouviu falar em números periódicos? Não. Teve esse matemático alemão, o Wenzel, no século XIX, ele estava em Göttingen, e aí ele, com certas questões razoáveis, assim, ele queria resolver os problemas número-teóricos, e ele viu que se tivesse uma certa analogia com o que acontecia de funções, só que com números, daria para resolver. E ele, forçando, digamos assim, essa analogia, ele fez a construção desses números que resolviam isso, que são os números periódicos, e é periódico porque você precisa de um P primo. Então, qualquer primo que você usar funciona para construir esses números. E na hora, quando ele fez essa construção... E são números que não são equivalências reais, tá? É um modelo numérico diferente dos reais. Isso, você pode ter tipo, inclusões de alguns números, tipo os racionais até tem assim, mas... Os racionais são, quer dizer, os periódicos eles são uma extensão dos racionais. Os inteiros. Não é racionais não. Não. Tá. Então, eles são uma extensão... Oi? Os racionais seriam um primo infinito. Tá. Então vai lá. Mas o negócio é assim, ele resolveu, e aí surgiram esses números, e aí vários matemáticos em Göttingen me falaram assim, não, isso é uma loucura. Isso aí não é matemática, isso aí não é razoável, isso aí é uma abstração sem sentido e tal. E ele ficou tão chateado que ele mudou de universidade. Eu acho que ele foi para Hamburgo. E o que acontece é que depois alguns matemáticos em Göttingen descobriram que eu acho que eu até falei isso, né, na aula do Agnaldo, quando estava o Minkowski primeiro descobriu isso, e depois o Hasse, que tem esse teorema que é de Hasse e Minkowski, que conseguem resolver certas equações algébricas diofantinas usando os números periódicos. E como eles se importavam muito com resolver essas equações, e você precisa desses números para resolver elas, eles falam, nossa, olha como é importante, olha como é bom, e eles começaram a aceitar e só usar esses números assim. Mas aí o Wenzel já estava chateado e ele ficou para sempre lá. Mas tipo assim, tem um fator social grande também.
E só de curiosidade, os PAs são engraçados que eles são tipo uns reais na representação, só que quando você une uma vírgula para fazer uma representação decimal, só que do lado direito é uma quantidade finita de dígitos, mas da quantidade esquerda é infinita. Então você consegue, por exemplo, representar número negativo com os PAs sem usar o sinal de menos. A gente vai falar muito sobre isso. E aí usam para fazer conta em computador com isso mesmo. Para ponto flutuante. Então, os números PAs são uma extensão da ideia de número que não é equivalente aos reais, tá? E tem outros. Eles completam também aqui, só que de uma outra maneira. Mas que é com outra norma, né? Peraí, Natália, depois Felipe. Sim, eu estou aqui pensando, toda essa reflexão no contexto da educação básica em si. De quando a gente é questionado sobre o número, é um questionamento que é super importante. Mas como conduzir esse questionamento numa aula sem que pareça, eu acho que isso tira um crédito, assim, dá uma falta de credibilidade, né? Falar em um determinado momento com o aluno que certos números foram criados para solucionar o problema. Mas... Entendeu? Porque estava precisando criar para tampar um buraco. Entendeu? Assim, não sei responder porque essa alguém pergunta. quis. Mas a verdade é essa. Mas eu acho que pior que isso é a gente convencer o aluno das coisas que ele hoje ainda precisa saber manusear. Ok, criaram, foi útil, conseguiram resolver alguma coisa a partir disso, mas por que tem coisas que eles hoje na educação básica precisam ter acesso? Porque assim, os questionamentos, eles até podem levar do porquê os números foram de fato aparecendo, né? De como os conjuntos foram se construindo. Mas vai chegar num momento que você fica assim, tá, mas... Então, essa ideia... E os assim, reais? Eu não sei responder isso, assim, porque como fazer essa educação matemática? Na educação básica não tem lugar de fala, tá? Mas isso tem a ver também com a ideia de matemática problematizada. Sim. Porque eu acho que a gente tem que apresentar os problemas que esses números resolvem, né? Assim, quer dizer, porque eu acho que a gente apresenta, até na aula passada tinha isso no PowerPoint, a gente apresenta logo as definições e a gente não discute, a gente não é formado, mas eu acho que isso é difícil de novo, que a gente é formado como professor para pensar dessa perspectiva. A gente não apresenta, a gente dá as definições, mas a gente não fala a que pergunta essa definição responde, entendeu? Então, eu acho que tanto na educação superior como na educação básica, a gente tem que pensar por aí, a partir daí. Por que essa definição faz sentido, né? Assim, quer dizer, por que essa definição foi necessária ou é necessária para alguma coisa? Então, na educação básica, como eu disse, eu não tenho prática, eu não tenho experiência para pensar em como conduzir isso. Na educação superior eu tenho mais experiência, né? Assim, agora também na educação básica não é mais fácil também, eu acho que de como a gente pode ter uma abordagem que seja nesse sentido, mas vamos falando isso ao longo da disciplina, assim. Mas eu acho que é isso, eu defendo isso, que a gente não deve dar uma definição por si só. As definições são todas inventadas, então a gente tem que apresentar a que pergunta essa definição quer responder. Então, eu pensei numa situação que pode ser análoga a essa palavra. A gente poderia afirmar que, pegando o número 4 natural e o número inteiro mais 4, seriam objetos diferentes, mas a gente faz uma equivalência. Isso. Porque na educação básica, a maior parte das aulas que eu vejo, assim, já assume, 4 igual mais 4, vamos omitir esse sinal. Exatamente. Mas, de fato, eles são objetos diferentes. Bom, isso que eu defendo. Cada novo conjunto numérico que a gente constrói, é mesmo o que o Felipe falou, eu botei esse símbolo aqui, não é aproximado não, tá? Esse símbolo é de equivalência, tá? Porque a gente, depois isso vira uma igualdade. Mas antes de virar uma igualdade, o que o Felipe falou dos números, vamos dizer assim, a gente identifica os naturais com os inteiros positivos, que é a mesma coisa aqui, a gente identifica os naturais
com as frações do denominador 1, beleza? Tá? Mas isso é uma identificação, tranquilo? A gente vai falar, ou em termos mais matemáticos, isso é um isomorfismo, beleza? Então a gente já vai voltar a falar sobre isso, tranquilo? Tá? Mas eles, a princípio, eles são objetos de natureza diferente. E eles são objetos de natureza diferente, tanto do ponto de vista matemático, como do ponto de vista, vamos dizer, cognitivo. Porque eu acho que quando, na escola, quando a gente apresenta um novo conceito numérico, a gente, como professor, precisa lidar com uma reconstrução do conceito de número. E a gente não está acostumado a fazer isso. A gente passa batido. Beleza, pessoal? Eu errei uma coisa. Eu falei que são os reais que é a construção criática do primo do infinito, e não os racionais. Os racionais estão mesmo como corpo dentro de todos eles. Então tem as frações equivalentes nucleares e aí tem números diferentes. Isso. Mas já que ele está gravando, eu errei. Gente, mas uma coisa, o erro é uma coisa boa, tá? Título de completo. Só lembrando, falar da gravação, depois quem quiser que corte um pedaço da gravação, é só pedir, tá? Porque a gravação eu acho que ela é boa, porque você pode rever a aula, né? Assim, tem várias questões, mas ela também não é para ninguém se refrear, tá? Porque depois, enfim, mas aproveitando o fato. Vamos conferir a aula que eu perdi, eu vi assim. Então, justamente. Também não é para perder a aula, tá? Mas olha só. O que o Arthur estava falando, assim, eu não sei, nunca estudei números peágicos, tá? Mas o que eu sei, a grosso modo, é assim, é que os reais, eles estendem os racionais, mas eles estendem com uma noção de distância. Os peágicos estendem os racionais com outra noção de distância. Então, aquilo que se chama distância é outra coisa. Então, você chega num modelo numérico que é diferente e não é equivalente aos reais. Beleza? E aí tem coisas engraçadas que ele diz, tem números que nos reais são longe, mas nos reais são perto porque essa métrica muda. Exatamente. Ele tem questão de, em vez de ele ver a distância na reta, ele vê a questão de divisibilidade, e aí se os caras têm muitos fatores assim, em comum, eles estão perto. Legal. Não Coisa sabia mais que ou era menos isso. assim. Mas a gente vai falar disso. Depois é um modelo super simples, assim, os axiomas, mas é aquela coisa, o axioma vem no final. Exatamente, isso aí. Beleza, pessoal? Certo? Algum comentário sobre isso? Acho que eu queria comentar um pouco do que a Natália trouxe, porque eu acho que isso pode ser levado até para a ideia do negativo, sabe? Quando você usa a representação do número negativo, você está pegando uma representação que foi inventada. Exato. Então, acho que você pode levar um pouco para esse caminho. Então, a necessidade nossa de representar um número que a gente precisa deslocar para a esquerda na reta, a gente usa o tracinho lá, que vai representar o negativo, então acho que é para esse caminho. E mostrar que algumas coisas na matemática surgem a partir daí. Né? E quebrar um pouco a ideia de que a matemática também está presente em tudo na nossa vida. Né? Porque talvez essa dificuldade seja muito em função disso. A gente sempre querer uma explicação para algo que acontece na vida real para a matemática. Então, isso aí você tocou num ponto que para mim, eu tenho horror a esse negócio da matemática tem tudo, tá? Já falei isso na aula passada, eu acho que isso, enfim, é uma forma de idealizar a matemática e que eu acho que isso é uma... eu acho que isso afasta os alunos mais do que aproxima da matemática, entendeu? Porque eu acho que a gente até pode ver matemática em tudo. Mas eu acho que aqui tem duas questões, né? Ao ver a matemática em tudo, eu acho que isso é uma lente. A gente deixa de enxergar coisas onde a matemática não está. A gente coloca coisas, coloca a matemática em lugares que a matemática, a meu ver, não deveria estar. O exemplo que, para mim, que é um exemplo que é muito forte, que eu acho que eu falei na aula passada, é o surf, né? Assim, eu falei isso na aula passada, não falei? Eu gosto desse exemplo que eu acho que eu não consigo, eu acho muito louco isso. E além disso, quando a gente coloca matemática em tudo, as coisas têm aspectos que a gente quer ver e que não são matemática, não é para ter matemática ali, né? Assim, tipo assim, quando a gente fala que, sei lá, uma coisa aí qualquer, é o exemplo do menino que eu coloquei na
na aula passada, subir uma rampa é trigonometria. Subir uma rampa tem muito mais, tem outras coisas que não são trigonometria. A gente reduz as coisas à matemática. Essa que é a questão, beleza? Tá? Giovanni. Também, junto com a Natália, eu acho que uma percepção é que a educação é muito utilitarista. Exatamente. Os alunos eles têm vindo, né, com uma concepção de educação que ela é utilitária. Eu preciso aprender somente aquilo que eu vou usar na minha vida. Né? E aí eles falam muito, onde é que isso cabe na minha vida? Né? Então não é nem só na matemática, mas é com tudo. E aí eu acho que é preciso, né, que não só se rompa com essa ideia de que a matemática está em tudo, mas que o conhecimento não necessariamente ele é útil a todo momento. Né? Ele é construído, ele é uma construção. E eu acho que isso é muito difícil. Né? Eu tenho passado um pouco de dificuldade com isso, em uma turma minha de segundo ano. Eu tenho uma aluna que ela é muito utilitarista. Eu às vezes quero passar uma concepção de matemática e tal, é uma aula para falar de um negócio desse tamanho aqui, que eu ia falar assim, olha, a fórmula é essa, vamos lá, exercício, prova semana que vem. E aí ela fala assim, tá, mas eu quero saber como é que você vai atuar na prova. Eu falei, a prova não está nem pronta. Às vezes nem vai ter a prova. Né? Aí eu fico na dúvida se eu vou estudar assim, se eu vou estudar assado, então presta atenção em mim. Vamos conversar, vamos fazer. Aí eu falo, pô, isso aí que você está fazendo é super válido, me critique. Mas não me critique me indicando um novo modo de te ensinar dentro daquele que você já está acostumado. E sim me indicando como é que a gente pode conversar sobre o que você está fazendo. Aí eu vou junto dela ali, né? Aí ela vai, tá, ela aceita uma coisa. Aí na próxima aula, porque discutir matemática às vezes é extremamente abstrato, ao mesmo tempo que a gente tenta colocar alguma coisa do universo deles ali, continua sendo abstrato, às vezes chato, porque eles querem fazer 300 outras coisas que não estão ali na escola. E aí ela concordou comigo numa aula anterior. Na outra aula, ela de novo discorda daquele momento. Né? Então eu acho que a gente vai sempre ficar tentando construir neles essa concepção de pesquisa do conhecimento. Né? Exato. E é uma tarefa difícil. E aí, para isso, eu recomendo que vocês leiam o livro do Ailton Krenak, chamado A Vida Não É Útil. Alguém já leu esse livro? Legal. Então, que ele fala justamente isso, essa visão utilitarista da educação, né, assim, que é uma visão muito politicamente apropriada, tipo assim, que é uma visão que tem a ver com aquela fala assim, você tem que se educar para ser alguém na vida, como se você já é alguém. Assim, então, para ser alguém na vida, para você ocupar uma posição social que outra pessoa quer que você ocupe, não você. Né? Então, esse livro, A Vida Não É Útil, ele fala disso, e a gente pode pensar a partir desse livro que esse utilitarismo é uma pulsão de morte, né? É um esvaziamento da vida. Porque se você reduz a vida a essa dimensão utilitarista, não sobra nada da vida. Felipe. Então, pegando esse gancho falando sobre a utilidade dos conteúdos, isso que o Giovanni falou, eu também concordo que muitas vezes a gente tentar contextualizar, fazer uma contextualização forçada, assim, ou tentar mostrar a utilidade daquele assunto, mais afasta o aluno do que aproxima. No semestre passado, fiz estatística com o Rodrigo, alguns colegas aqui também, e ele botou a gente para avaliar livros didáticos. Né? E aí, quando eu peguei o livro para avaliar o conteúdo de probabilidade, logo na primeira página, estava tentando convencer o aluno de que a probabilidade é importante. Então, ele usou um exemplo que eu ri e fiquei com raiva ao mesmo tempo, assim, que ele falando, tipo, ao atravessar a rua, a gente está calculando as probabilidades para ver os carros e se a probabilidade for alta de eu conseguir atravessar a rua, eu vou fazer isso. Isso para mim é mais afasta o aluno do que aproxima. E de novo, e se já atravessar a rua tem tantas coisas, está com pressa, tem alguma emergência. E é mais simples que isso, né? Tá vindo o carro? Então não vou atravessar. Não tá vindo, não atravesso. Pronto. Não estou calculando probabilidade. É muito louco isso. Então, aquele exemplo do bolo que eu falei na aula passada, lembra? Da química. Que eu acho que é exatamente isso. E aí também é uma coisa de... Tem umas coisas de relacionar matemática com arte.
que para mim tem uma relação muito forte, tá? Mas não é isso. Essa relação que as pessoas veem um quadro e quer identificar geometria nesse quadro. Eu acho que isso estraga vamos dizer, a estética, né, e a sensação do quadro. Né? Então, um pouco isso, né, Paula? Aproveitando que você falou do Krenak, também pegando a fala do pessoal, eu lembrei do Antônio Bispo, né? Antônio Bispo é um quilombola que escreveu um livro, há pouco tempo, Antônio Bispo, ele deixou um livro chamado A Terra Dá e a Terra Cobra. E dentro desse livro ele fala que a gente abolir algumas palavras que a gente usa direto. Dentre elas, isso é uma coisa que eu tento tirar do meu vocabulário e ainda não consegui, que é a palavra desenvolvimento. Ele acha que a gente tem que tirar a palavra desenvolvimento do nosso vocabulário, porque quando você fala desenvolvimento, você está fazendo com que as pessoas não se envolvam. Eu não li esse livro ainda. Esse livro eu li o anterior dele, que ele... Então, quando a gente fala assim, eu vou desenvolver no meu aluno um pensamento crítico. Não, eu vou envolver o meu aluno com um pensamento crítico. Então, a palavra desenvolvimento, isso é uma das coisas que ele fala no livro. Né? Então, quando o Krenak fala que a vida não é útil e o outro vez fala de desenvolvimento, eu fico pensando que o que eu tenho que fazer mesmo é envolver o meu aluno nessa discussão. Né? Exatamente. Então, já fiz todas essas besteiras. Já peguei o quadro da Tarsila do Amaral, mostrei que tinha um cilindro e isso tem livro de idade. Já fiz todas essas besteiras. Assim como o meu colega que está ali na frente, que tem mais de 20 anos de sala de aula, também tem, né? Vim de uma geração que não tinha essa problematização. Apesar de que lá na UF, onde eu estudei, já tínhamos pessoas que eram subversivas, né? Que já mostravam o mapa de cabeça para baixo, mas nós éramos poucos. Então, eu acho que hoje a gente tem um espaço maior. Então, recomendo fortemente que vocês leiam Antônio Bispo. Mesmo Antônio Bispo, entre aspas, né, todo mundo tem alguma coisa a ver com matemática, mas é uma desconstrução absurda. Leiam. Nego Bispo. Nego Bispo, tem 2 livros, né? Mas tem muita coisa no YouTube também, ele falando que é bem bacana. Se procurarem Nego Bispo, é uma referência muito importante para mim. Não, porque a cabeça fica fervendo, né? Muita coisa interessante sendo falada. E eu ainda estou lembrando de que o Arthur falou que a matemática tem que ser sofrida, né? E esse sofrimento me lembra muito a lógica do atleta de alta performance. E aí a lógica da competitividade que está totalmente associada a esse utilitarismo, né? E eu acho que para nós, professores de matemática, é muito importante a gente ter essa lucidez dessa matemática que serve a essa competitividade. E, de fato, quando eu estou lá querendo criar uma aula mais dissertativa, mais lúdica, mais filosófica, eu estou, talvez, em algum aspecto, deixando de dar àquele aluno as ferramentas para que ele vá se atacar com os leões aí na competitividade, sabe? E é uma escolha política mesmo. Perfeito. E aí é isso, assim como era, eu já passei por várias faces dessa professora, deve estar desesperada, querendo que eles entendam de qualquer jeito, deve estar tentando dar um sentido que aquele negócio não vai ter, né? E a aplicação na vida dele, e a escolha que ele faz. Enfim, eu quero comentar isso. Eu não acho que tem que ser sofrido, é que foi sofrido. Não, sim. Ela entendeu. É isso mesmo. Está concordando com você. Mas olha só, esse negócio do... Eu concordo inteiramente com a Roberta, assim, e eu acho que às vezes tem um argumento que vocês já devem ter ouvido, que é o seguinte: a escola tem que ser competitiva porque o mundo é competitivo. Já ouviram esse argumento? Tem 2 problemas nesse argumento. Primeiro, que ele impõe o mundo é competitivo como uma coisa dada, como única possibilidade. O mundo não precisa ser como se fosse assim, inevitável. E depois, a segunda coisa, se a gente assume que o mundo é competitivo mesmo, isso é um motivo para a escola não ser competitiva, e não para a escola ser, porque ela tem que questionar esse mundo, né? E outra coisa, esse negócio do esporte, eu vou falar uma coisa assim, mas disclaimer, mas para vocês filtrarem o que eu vou falar em seguida. Eu não gosto de esporte, tá? Eu falo isso assim, com medo de vocês me acharem um ET.
Mas, rapidinho, quem quer dizer, não é que eu não gosto de atividade física, tá? Eu não gosto dessa construção social, esporte, que é isso aí que a Roberta falou. Só um exemplo disso, uma vez eu vi uma entrevista do César Cielo, que até me parecia uma cara razoavelmente legal, perguntaram para ele assim, que tipo, ele tinha um recorde. Eu acho uma babaquice esse negócio de recorde também, mas enfim, um recorde que ele tinha batido tinha sido quebrado por outra pessoa. E aí perguntaram o que você acha disso. Aí a resposta dele foi basicamente que ele ficou muito chateado, assim, que enfim, ele queria que o recorde dele não tivesse sido batido. Isso me chamou muita atenção, isso é o contrário. Por exemplo, quando eu escrevo um artigo, eu quero que as pessoas discordem. Não quero que todo mundo que seja a última palavra. Entendeu? Eu quero que a pessoa vá e fale, não, eu não acho não, eu acho isso. Eu acho, esse negócio do recorde, né, esse exemplo, é o supra-sumo da competitividade, né, como a gente não deve fazer na educação. E eu quero que meus alunos me superem. Exatamente, mas exatamente. Então isso, é aquela coisa, o professor fala uma coisa, ninguém pode contestar. A sua tem que ser a última palavra, entendeu? Diego. Assim, pelo menos no meu período de desenvolvimento desde a educação básica, nos estudos das ciências sociais, essa questão da competitividade já vindo com o advento do capitalismo, a lógica de produção, concorrência, disputa pelo mercado. Então você insere isso na cabeça da mão de obra, para que ela esteja sempre produzindo mais, para que eles possam, enfim, ser uma mão de obra dócil. Exatamente. Então, justamente. Oi? Vigiar e punir completamente, né? Descrição do livro, praticamente. A escola, a formação da escola, e o que ele falou. Exatamente. E aí, na verdade, a própria educação, né, além de ela surge ali diversas sociedades aprendendo as necessidades daquele coletivo, de formar as novas gerações, para que sejam melhores do que as anteriores. Então, a gente percebe que essa questão da competitividade na educação é algo forçado para um objetivo. Exatamente. E aí a grande armadilha é que isso é apresentado como uma coisa dada. Como tipo assim, é assim. Como se não pudesse não ser assim. Aí é que tá. Beleza? Mas enfim, esse exemplo aqui, eu não vou me alongar muito não, porque eu acho que sobre o teorema fundamental do cálculo, também tem a ver com isso que eu estou falando, porque não vai dar tempo de chegar ao teorema fundamental do cálculo nessa disciplina, tá? Só se tiver análise 2. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, também é uma visão utilitarista, e também é uma visão nas devidas proporções. Quando a gente faz cálculo 1, o teorema fundamental do cálculo é apresentado como uma coisa que você tem que aceitar e também uma coisa que só serve para fazer conta, né? Como é que a gente usa o teorema fundamental do cálculo? Para resolver integral, né? Então a gente usa aqueles métodos lá, integral por partes, não sei o quê. E isso esconde uma ideia que é assim, o que o teorema fundamental do cálculo faz? Ele relaciona a derivada com integral. Qual é a relação entre derivada e integral que o teorema fundamental do cálculo fala? Beleza? Qual é, afinal? Isso não aparece, isso fica escondido em cálculo 1. Qual é ou quais são? Beleza? Por quê? Porque a gente aprende muito derivada como tangente e integral como área. Derivada é muito mais que tangente, integral é muito mais que área. Então, a relação entre derivada e integral sobre a qual o teorema fundamental do cálculo é uma relação que tem a ver com as interpretações das operações básicas. Tem a ver com pensar que a ideia de derivada tem a ver com variação, e variação, por sua vez, tem a ver com divisão, e que a ideia de integral tem a ver com acumulação, que tem a ver com um pensamento aditivo ou multiplicativo. Beleza? Então, essa é a relação
sobre a qual o teorema fundamental do cálculo fala, mas ela fica escondida. Beleza? Quer falar? Era sobre isso. Se eu tô falando. Beleza. Agora vamos mudar de PowerPoint. O senhor falou da acumulação global versus a variação local. Aí eu ia perguntar justamente isso, essa articulação com as operações. Sim. Pois é, então isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Então, isso eu acho uma coisa muito legal, tá? Eu adoro falar sobre o teorema fundamental do cálculo, mas nessa disciplina não vai dar tempo. A gente não consegue chegar a isso. E é legal por isso, né? Porque tem a ver com as coisas que a gente aprende no Fundamental 1. E aí tem toda uma questão sobre isso, né? E tem até um artigo que eu estou escrevendo com o Felipe Aizik, quem conhece ele? Então, que é sobre isso. E a gente fala sobre as relações do teorema fundamental do cálculo com as operações básicas com uma referência de pensamento de matriz africana, que tem a ver com o alargamento do tempo, né? Com uma desconstrução de uma hierarquia entre as coisas. Mas, enfim, vamos lá. Então, continuando. Podem... não é para parar de falar não, tá? Mas passando agora para outro PowerPoint, que é o... tem uma numeração, acho que esse é o 1. Eu vi lá, não estava assim. Havia a apresentação 00. Então, mas tem outro. 01 contagem. É esse, 01 contagem. Esse aqui é 01 contagem, tá? Esse PowerPoint. Depois eu ponho lá. Tá numa pasta que está escrito roteiros de aula. Tá no Drive. Tá no Drive. Você achou? Para facilitar a minha vida, professor, baixei. Eu tenho internet. Tá. Mas olha só, pessoal. Então, vamos começar agora a falar de números naturais. E aí, a gente vai falar do conceito de número a partir desse diagrama. Tranquilo? Esse diagrama está no meu livro de números naturais e números inteiros, que tem uma versão pirata lá no Drive também. Que eu, assim, sou a favor da pirataria, eu piratei o meu próprio livro. Mesmo porque esse livro está esgotado, mas vai sair já a segunda edição. Assim. Qual o nome? O nome é um livro editado pela SBN. Como é que é o nome dele? Números naturais, mas tem outro nome, tem um nome que Está lá na matemática para o ensino. Isso, esse mesmo. Tá, qual o nome do livro? Números naturais. Matemática para o ensino. Faz parte de uma coleção. Matemática para o ensino, volume 1, números naturais. Beleza? Enfim, mas nesse livro a gente fala do conceito de número a partir desse diagrama. Tranquilo? E aí, nessa primeira parte da disciplina, que basicamente... Tá ok aí, Natália? Que basicamente a gente vai falar nessa disciplina, a primeira parte a gente vai falar de números, beleza? E a segunda parte vai falar de funções, tá? Então a gente vai falar de números a partir de duas ideias básicas, que são contagem e medida, tranquilo? E vai falar de funções também a partir de duas ideias básicas, que são variação e acumulação. São aquelas que eu falei agora há pouco. E aí eu quero pela primeira vez, vamos ver se vai dar certo, falar de derivada antes de falar de continuidade. Vamos ver se a gente foi conseguir. Eu acho mais natural, assim, digamos assim. Mas vamos lá. E aí a primeira coisa, então a gente vai falar muito sobre esse diagrama, que foi um diagrama que a gente construiu para escrever esse livro. Eu, a Cidária e a Letícia são as coautoras desse livro, beleza? Cidária aqui, colega da FRJ, Letícia do Rio Grande do Sul. Ao contrário. Letícia daqui. Mas enfim, aí esse diagrama, que a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: a gente não pensa nele
como a única maneira possível de falar sobre a forma como o conceito de número está organizado na matemática contemporânea, beleza? Ou seja, a gente não quer pensar nesse diagrama como uma coisa assim, sei lá, axiomática, ou uma coisa que a gente é assim, beleza? Tipo assim, foi a maneira que nós conseguimos nos organizar para poder escrever esse livro, beleza? Certo? Então não é o único percurso possível para falar do conceito de número, beleza? Mas foi um percurso que nos possibilitou, nos ajudou a falar. Quando eu vi essa parte antes, né? Estava me perguntando onde entraria aí taxa, né? Porque aí taxa a gente vai falar um pouco mais das operações, entendeu? Mas ele vai entrar aí, a gente vai falar muito de taxa. Eu tentei ficar localizando entre contagem e medida, essa taxa estaria entre medida. Ele estaria aqui ele estaria em medida, né? Assim, porque medida tem a ver com comparação e taxa tem a ver com comparação, então ele estaria em medida, entendeu? Mas a gente vai falar de taxa quando a gente falar da operação de divisão. Então, justamente divisão como comparação e divisão como taxa. Beleza? Tranquilo? Ou como variação, né? Comparação e variação são dois significados principais de divisão. Aí tem a ver com medida racionais. Mas olha só, pessoal. Falando, então, a primeira observação importante sobre esse diagrama é essa. Que ele não é pensado para ser definitivo. Tá? Segunda coisa, a gente pensa, com esse diagrama, a gente pensa sobre o conceito de número a partir dessas duas ideias de contagem e medida e também orientação, que a gente já falou um pouco. Tranquilo? Tá? Então, nessa passagem dos números naturais para os racionais e reais, tranquilo? Vamos pensar nessa passagem, né, assim, que é essa aqui, certo? Dos naturais a gente passa dos racionais para os reais, aí tem toda uma questão como a gente chega nos reais. Vamos pensar nisso aqui pensando só no primeiro momento, os racionais e reais positivos, tá? Porque para pensar nos negativos, a gente precisa acrescentar essa ideia de orientação que está ali, beleza, pessoal? Agora, nessa passagem, a gente interpreta essa passagem na construção desse diagrama como uma passagem da ideia de contagem para medida. Pode acrescentar também mais ali. Pode. Se aqui está. É que eu estou. Eu digo, sim, aqui pode. Como se desenvolveu, né? Isso. É que os números, primeiro, né? justamente, os números negativos surgiram muito tempo depois, né? Beleza, pessoal? Tá de boa? Então a gente pensa nessa passagem dos naturais para os reais a partir de uma ideia da passagem de contagem para medida. Beleza? Tranquilo? E nessa maneira de pensar, qual é a diferença entre contar e medir? A diferença entre contar e medir, porque repara só, tanto contar como medir tem a ver com ideias de comparação. Beleza? Certo? Porque justamente na matemática grega, os números aritmos, né, os números que a gente identifica com os naturais, eram uma reunião de unidades, beleza? Então, contar algo é ver quantas unidades tem naquilo que a gente está contando, beleza, pessoal? E medir também é comparar algo com uma unidade. Então, quando a gente fala 5 metros, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que a unidade metros cabe 5 vezes ali dentro. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Aí qual é a diferença? Que quando a gente conta, a gente considera que a gente não vai subdividir a unidade, beleza? Tranquilo? Certo? E quando a gente mede alguma coisa, na ideia de medida, a gente está assumindo a possibilidade de poder subdividir a unidade. Tá de boa, pessoal? Certo? Então a gente não conta meia cadeira, mas a gente conta 3,5 metros. Então, quando eu estou contando essas cadeiras, eu estou contando mesmo, né? E quando eu estou medindo
comprimento da sala, eu estou medindo que eu estou podendo subdividir, eu estou admitindo que eu vou subdividir a unidade, que são metros no caso, mas poderia ser palito de fósforo, poderia ser qualquer coisa. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Bom, aí, então por isso que está escrito ali, né? A diferença entre contagem e medida tem a ver com a unidade atômica, a unidade desse atômico é da origem da palavra, né? Que é atômico, quer dizer indivisível. Então a unidade atômica não é de bomba atômica, né? Assim, a unidade é atômica, né? Ela é um átomo, ela não pode ser subdividida, beleza? Tranquilo? Tá de boa? Tá? Bom, aí também uma observação importante nisso, que quando eu falo assim, que isso tem a ver com uma posição epistemológica e ontológica sobre a natureza matemática, que é o seguinte: a minha posição é, a matemática não está nas coisas, a matemática está na nossa relação com as coisas, ou seja, está na maneira como nós procuramos dar sentido às coisas, não está inerentemente nas coisas. Isso tem a ver com a universalidade ou com a não universalidade, como eu falei daqui a pouco, beleza, pessoal? Então, quando eu falo que nos casos de contagem a gente não subdivide a unidade e que nos casos de medida a gente subdivide, isso não é isso é uma opção nossa, não é algo que está na natureza daquilo que está sendo contado e medido, beleza? Agora há pouco eu falei, eu não conto meia cadeira, certo? Mas eu não conto porque eu não quero. Assim, se eu quisesse, eu podia cortar a cadeira ao meio e contar meia cadeira. Tá? É porque na nossa cultura nós não, assim, não, sei lá, a gente não está afim de fazer isso. Beleza? Ou pode estar afim, enfim. Só uma pergunta, né? É porque eu não entendi, eu não fui me estendendo no estudo disso, que a gente tem contagem até dos comensuráveis, né? Porque mesmo subdividido a gente ainda está contando quantas vezes aquele subunidade cabem. Isso deixa de existir como se comensuráveis, porque você não consegue mais contar. Tá? Então tem que fazer até aquele link ali. Exatamente, isso aí, os comensuráveis vêm da contagem também. Todo mundo entendeu o que o Diego falou, ouviram? Então, essa questão vai ser crucial para a gente, é uma questão central nesse curso, beleza? Tranquilo? Porque, repara só, quando a gente tem as medidas que são representadas por números racionais, a gente ainda está contando, concorda? Porque olha só, o que é, sei lá, 15 quartos? O que é 15 quartos? A gente pega a unidade, beleza? Divide em 4 partes. Então, 15 quartos, o número racional, digamos assim, 15 quartos, não vem de uma contagem da unidade, no caso, beleza? Mas ele vem de uma contagem de uma subdivisão da unidade. Tranquilo? Então a gente divide a unidade, no caso, em quartos e conta esses quartos. Beleza? Mas o número π não vem de uma contagem. Tranquilo? Por quê? Porque ele não é uma fração. Todo número que é uma fração, ele pode ser obtido com uma subdivisão da unidade. Então, o número π, ou o perímetro, a gente pode pensar assim, de uma circunferência, ele não é comensurável com o raio. Todo mundo sabe o que eu quero dizer? Ou seja, quando eu falo que o perímetro da circunferência não é comensurável com o raio ou com o diâmetro, tanto faz, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que uma maneira de pensar nisso, que é como na matemática grega se pensava, é o seguinte: se eu tomar, tanto faz pensar no raio ou no diâmetro, tá? Se eu tomar o raio ou o diâmetro como unidade de medida, beleza? Esse raio ou esse diâmetro não caberão um número inteiro de vezes no perímetro do círculo. Além disso, eu não consigo nenhuma subunidade, nenhuma subdivisão do raio ou do diâmetro que vão caber um número inteiro de vezes aqui, beleza, pessoal? Então, repara, o que isso quer dizer?
isso é um processo de medida, tranquilo? Porque eu estou querendo comparar o perímetro com o diâmetro, mas é um processo de medida que não se reduz à contagem. Fez sentido? Tá? Então isso é que os gregos chamam de incomensurável. Não pode, com os incomensuráveis que a gente chega num ponto no qual a medida não se reduz à contagem. Então a medida, nesse esquema que a gente tem do conceito de número na matemática contemporânea, a medida é algo de fato diferente da contagem. Tranquilo? É algo, vamos dizer, a mais, digamos assim, do que a contagem. Fez sentido isso? Beleza? Agora, sobre isso, uma coisa muito importante que eu acho. Vamos fazer um exercício agora. Um exercício de pensamento. Esse exercício é difícil, eu acho. Eu vou falar agora qual é o exercício. Esse exercício é difícil porque ele é um exercício de desaprendizagem. Ou seja, a gente tem que fazer de conta que a gente não sabe as coisas. Beleza? Mas os exercícios de desaprendizagem são muito importantes, né? Porque eles reorganizam a nossa cabeça, né? Assim. Então, qual é o exercício? Faz de conta que vocês não soubessem números irracionais. Ou seja, que não soubessem que existem números irracionais. Podemos combinar assim? Beleza? Então, não sabendo, desaprendendo provisoriamente os números irracionais, o que é mais intuitivo? Que toda medida se reduz a uma contagem ou não? Ou seja, o que quer dizer toda medida se reduz a uma contagem? É o seguinte, que eu posso desenhar uma unidade aqui, faz de conta que isso aqui é uma unidade, e eu desenho aqui um segmento qualquer, beleza? Tranquilo? Então, quando eu falo que a medida desse segmento se reduz a uma contagem, é o seguinte, eu posso encontrar uma subdivisão dessa unidade que caiba uma quantidade inteira de vezes aqui, beleza? Então, o que é mais intuitivo para vocês? Que isso é sempre possível ou não? Sempre possível. Exatamente. Para mim é muito mais intuitivo que isso é sempre possível. Parece que a gente vai ter ali algo próximo a um ato. Exatamente, perfeito. Por quê? Porque repara só, é qualquer subdivisão. Então eu subdivido assim, 2 partes, não dá. Aí 3 partes, não dá. Aí eu subdivido em 1 bilhão de partes. Entendeu? Então, para mim é muito intuitivo que vai chegar um ponto onde você vai conseguir um negócio pequenininho que vai caber um número inteiro. No entanto, a gente pode demonstrar que existem casos em que isso não é possível. Isso é muito louco. E fica mais louco ainda quando a gente começar a pensar em números transfinitos, em quantidades, em cardinalidades infinitas. E, na verdade, esses casos onde não existe uma subdivisão comum, não só eles existem, como eles são a maioria. Então, na verdade, os casos de comensurabilidade, que são os casos onde eu posso encontrar uma subdivisão disso que cabe um número inteiro, são as exceções. E para a gente, intuitivamente, parece que são todos. Fez sentido isso? Então, de novo, isso ajuda a gente a pensar. Não é para fazer. Não é para fazer, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, isso que eu quero dizer. Não faz sentido. Isso geometricamente tem muito a ver com as aproximações decimais. Né? Exatamente. Porque conforme a gente vai tentando subdividir, a gente vai encontrando 10 vezes, vendo a próxima casa decimal. Isso. Dividir 10 vezes de novo, aquele pedacinho que faltou. Né? Você vai tendo aproximações, mas nunca chega. Exatamente. Então, aproximações de números irracionais por racionais, porque você vai chegar muito perto, mas não exatamente. Essa ideia de aproximação dos números irracionais com números racionais tem essa. Software que mostra isso? Tem software que mostra isso? Não, a gente pode fazer no GeoGebra isso, né? Mas sempre vai ser a gente nunca vai, é uma aproximação, né? Porque os softwares não trabalham com infinito, né? Aí é que tá. Mas essa ideia de aproximação é a ideia da construção dos reais, né? Costa de Quem se baseia nisso.
E a ideia atribuída a Eudoxo, né, da teoria de proporções de grandezas incomensuráveis tem a ver com isso também. A gente já vai falar sobre isso. Hoje não, já vai falar. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido até agora? Os seus citados, Eudoxo, você citou Dedequim, que é pós-Dedequim. Sim. Beleza? Tá de boa, pessoal? Tá? Não, fazer sentido é isso, não faz sentido, mas eu estou atingindo, estou afetando vocês. Sim. Eu, inclusive, sei lá, quando eu vou ensinar, né, eu sempre uso a metáfora da palavra irracional. Que vem de razão. Não, eu falo que vem de razão, de irracional, de que não dá para raciocinar, entendeu? Tipo, alguma coisa assim. É isso, inclusive, pegando isso que a Natália falou, uma coisa interessante a gente pensar é o seguinte. Então, isso é muito contra-intuitivo, beleza? Então, na verdade, o advento, isso que nós chamamos de números irracionais, hoje nós podemos fazer um paralelo com aquilo que os gregos chamavam de grandezas incomensuráveis, tá? Eu estou falando que a gente pode fazer um paralelo que não é a mesma coisa, tá? Justamente, não é que um é uma versão do outro, mas a gente pode fazer algum tipo de relação entre essas coisas, beleza? Então, as grandezas incomensuráveis, olha só que bacana isso, elas tiveram um papel importante, historicamente, no advento da noção de rigor na matemática grega, beleza? Na noção de, na verdade, quando a matemática grega passou a ser dedutiva e não simplesmente indutiva, né? No sentido de que a intuitiva quer dizer coisa que a gente verifica com exemplos, beleza? Então, a necessidade da matemática grega ser dedutiva tem muito a ver com a identificação das grandezas incomensuráveis. Por quê? Porque as grandezas incomensuráveis é quando a matemática deixa de ser intuitiva. Se a matemática deixa de ser intuitiva, então a intuição não pode ser mais um critério de verdade na matemática. Então daí vem a ideia de demonstração que a gente usa hoje, beleza? Então, por que isso é importante? Porque o rigor, ele não é uma coisa também dada. Ele é parece que o rigor é uma coisa de Deus, assim, não é? Então o rigor, né, a matemática é rigorosa porque ela precisa. Então é isso que eu estava falando com a Natália agora há pouco. Tudo em matemática, a gente inventa o que a gente precisa por algum motivo. Até o próprio rigor matemático. Então o rigor na matemática grega, que é diferente da noção de rigor que a gente tem hoje, aí a gente pode até falar um pouco sobre isso, tem a ver com uma necessidade também. Não é assim porque é moralmente importante, né? Assim. Beleza, pessoal? Certo? Tá fazendo isso aqui? Acho que eu tenho um comentário aqui de rigor. Quando o Gauss ele deu a prova do teorema fundamental da álgebra, ele deu, acho que umas 3 provas, mas a primeira que ele deu, que eu acho que foi a tese de doutorado dele, tipo assim, um século depois, teve um matemático russo, não lembro agora quem foi, mas ele notou que tinha uma lacuna de rigor topológico na prova e aí ele completou. Mas assim, é um rigor da perspectiva de quando esse matemático russo, que esse nome estava lá dentro. Então eram perspectivas diferentes. Pois é, assim, porque o Gauss ele foi rigoroso e estava completo. Exato. Então, o próprio rigor matemático é situado culturalmente, socialmente, historicamente, não é uma coisa absoluta. E a gente está muito acostumado a pensar esse rigor como uma coisa assim, né, absoluta. Beleza? Outro exemplo que eu gosto muito é quando o Euler foi resolver o problema da Basileia, de somar o inverso dos quadrados, né? E aí ele supõe que o seno seria um polinômio infinito, ele considera as raízes. Quem foi que fez isso? O Euler. De mostrar que a soma dos inversos dos quadrados é π ao quadrado sobre 6. É o problema da Basileia, é o zeta de 2, né? E aí quando ele fez isso, a primeira prova que ele deu, ele ficou até assim meio encabulado, tão intuitivo que ele fez, mas deu certo. Assim. E aí ele deu mais 2 ou 3 em caminhos diferentes para tapar assim com o paradigma aceitável. Pois é, isso é bem bacana. Sendo que a primeira sempre é intuitiva.
e com análise hiperreal dá para ser assim, formal com o nosso paradigma. Acho que isso também seria muito legal, acho que não vai dar tempo para a gente chegar até aí também, né? Isso, eu acho que eu consigo anotar isso para mostrar que fica super simples assim. Legal, pode ser. Mas olha só, pessoal, só uma última coisa que eu quero falar antes do intervalo, a gente vai continuar a falar sobre isso depois do intervalo, que é o seguinte. O que a gente vai falar agora? A gente vai, ao longo da primeira parte da disciplina, a gente vai percorrer esse diagrama de muitas formas diferentes. Então, eu falei um pouco do percurso horizontal, né, de contagem para medida. Agora, verticalmente, a gente organizou esse diagrama assim. Em cima tem as ideias e embaixo tem os conceitos, vamos dizer assim, que se relacionam com essas ideias na matemática contemporânea. Beleza? Que são os conceitos de número. Aqui, números naturais, inteiros, racionais e reais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a passagem da parte de cima para a parte de baixo desse diagrama, na verdade, as várias passagens são passagens de abstração. Beleza? Tranquilo? Então, o que quer dizer passagem de abstração? Tá? Daqui a pouco tem um slide que fala isso, que é o seguinte: o que quer dizer abstrair em matemática? Abstrair quer dizer desconsiderar. São as passagens de abstração, que é número de contagem para medida? Não. De contagem para número natural, de comensurabilidade para número racional e número real. Beleza? Da parte de cima para a parte de baixo. Beleza? Por quê? Então, na segunda parte da aula, a gente vai falar como os números naturais são uma abstração da ideia de contagem. Beleza? Mas aí, entender exatamente o que a gente quer dizer na matemática com abstrair. Porque abstrair, como eu falei, quer dizer desconsiderar. Então, por que eles são uma abstração? Porque o objeto 4, por exemplo, ele representa uma contagem de qualquer coisa, independente da natureza da coisa. Tá? Então, na matemática contemporânea, quando a gente pensa no conceito de número como um conceito abstrato, qual é o ato epistemológico que a gente faz? A gente associa as coisas com base na sua quantidade. Tranquilo? Então, quando a gente fala 4, a gente está falando, do ponto de vista da quantidade, 4 pessoas são equivalentes a 4 cadeiras. Tranquilo? Certo? Então, quando a gente fala que o nosso conceito não é abstrato, é isso que a gente está fazendo. Ou, melhor dizendo, é assim que a gente está olhando o mundo. Certo? A gente está olhando o mundo assim. Quaisquer quantidades são equivalentes do ponto de vista da contagem. Tranquilo? Aí o que é importante pensar? Outras culturas não fazem isso. Então, outras culturas, inclusive culturas originárias, culturas indígenas no Brasil, eles têm palavras, números diferentes para contar coisas diferentes. Então, eles não fazem essa associação. E aí o que eu quero destacar aqui é que a gente não pode pensar nessas formas de entender o mundo dessas outras culturas como uma versão mais primitiva da matemática contemporânea. Não é para pensar assim, os indígenas, eles não associam 4 árvores com 4 pessoas porque eles não sabem. Eles não associam porque eles não querem. Beleza? Certo? Então, que outro entendimento de mundo é possível com essas outras formas de pensar? Fez sentido isso? Beleza? Então, 10 minutos pode ser? Na volta a gente continua a falar sobre isso.